aula de hoje nós estamos finalizando aí a unidade 1 no nosso livro de ciências, que teve como temática aí a alimentação. E hoje nós vamos trabalhar a seção Agora Eu Sei, que é onde nós vemos um resumo de tudo que a gente aprendeu na unidade 1 do nosso livro de ciências. A gente aprendeu nessa unidade que a alimentação ela é muito importante para nós. Nós gastamos energia em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, quando a gente corre, quando a gente passeia, quando a gente faz as nossas atividades, quando a gente pega lá o controle para mudar o canal da TV, nas pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente gasta energia. E essa energia, como que a gente consegue repor ela? A gente aprendeu que é através dos alimentos. Então, a energia que o corpo precisa para que ele funcione adequadamente vem dos alimentos. Nós vimos também que esses alimentos que nós consumimos, eles podem ter origens diferentes. E tem 3 origens, né? Ele pode ser de origem animal, origem vegetal e origem mineral. Nós também aprendemos que os alimentos, eles são constituídos de nutrientes. Mas quais são esses nutrientes? Então, nós temos carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Nós temos aí os alimentos que são alimentos reguladores, que são aqueles alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Tem também aqueles alimentos construtores, que são ricos nas proteínas. E nós temos os alimentos energéticos, que são ricos em carboidratos ou lipídios. Alguns alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia são alimentos aí processados em indústria, que nós chamamos de alimentos industrializados. Esses alimentos, eles recebem algumas substâncias que são os aditivos alimentares. E para que servem esses aditivos alimentares? Vamos relembrar? Os aditivos alimentares, eles vão dar sabor para alguns alimentos, eles também vão alterar a consistência desses alimentos e principalmente eles vão fazer com que esses alimentos eles fiquem bons por mais tempo, que eles fiquem conservados por muito mais tempo do que um alimento in natura, que é um alimento natural. E para uma alimentação ela ser considerada saudável e equilibrada, ela precisa ter uma variedade de nutrientes. Por isso que a gente viu o quão importante de ter um prato bem colorido, com carboidrato, proteína, ou seja, arroz, feijão, salada, algum tipo de carne. Então, é importante a gente se alimentar bem, também comer muita fruta. Quanto mais produtos in natura, sem conservantes você comer, vai ser muito melhor aí para o seu organismo. A gente viu também que se a gente não ter uma alimentação aí equilibrada e saudável, a gente pode desenvolver doenças. Nós estudamos 2 doenças que podem ser causadas aí pela alimentação. Tem a desnutrição, quando você não se alimenta direito, quando faltam nutrientes aí. E nós também temos a obesidade, quando você come alguns alimentos que tem muito açúcar, muita caloria, e aí você come mais do que o seu organismo precisa, aquele açúcar vai se acumulando no seu organismo e aí você pode ficar com a doença da obesidade, que é uma doença séria. Então a gente precisa ficar de olho nos nossos alimentos, a gente precisa ficar de olho na alimentação e ter cuidado aí com os alimentos que a gente come, higienizando aqueles que a gente compra lá na feira, no mercado, guardando direitinho, tá? E sempre prestando atenção se você está tendo realmente uma alimentação saudável, uma alimentação que está ajudando o seu corpo, que está dando a energia suficiente que o seu corpo precisa, porque não existe aí uma quantidade definida para todo mundo de alimentos. A quantidade de alimentos que cada pessoa come ou deve comer vai variar muito do peso, da idade, do sexo, do quanto que você gasta energia. Então, aquela pessoa que gasta muita energia com alguma atividade física, por exemplo, ela precisa repor mais energia do que uma pessoa que não gasta tanta energia. Então, a gente precisa aí ter cuidado, saber o quanto que a gente deve comer para a gente não ficar nem desnutrido e nem obeso. E aí também ter uma vida saudável. É isso? E para testar os seus conhecimentos sobre a alimentação saudável, fica aí uma atividade para vocês. Lá no material de apoio de vocês tem o jogo da alimentação. E aí vocês vão jogar e vão aprender aí de uma forma bem divertida e legal. Combinado?